Acompanhe a história de José e sua família, que não se conformaram em ficar na mesma cidade e decidiram se mudar para Sarandi. Esta cidade tinha uma oferta tentadora, natureza maravilhosa e muitos mistérios escondidos. Com a intenção de cultivar, José e sua família encontraram um terreno amplo ideal para começar de novo. Mas desta vez, o destino deles marcado por um demônio alado e uma maldição antiga. Adaptando-se à nova realidade, José e sua família são recebidos de braços abertos na comunidade rural. Aprendem a viver em harmonia com as pessoas locais, abraçando o calor e amor da região. Juntos, eles aprendem os segredos do solo fértil, trazendo esperanças de um futuro repleto de sonhos. Cada semente plantada reforça o elo entre eles e seu novo lar, tornando uma terra promissora. Me chamo José e com minha esposa e filha, tínhamos nos mudado para o interior do estado de São Paulo. Meus pais nasceram no Paraná e desde cedo tive a vontade de comprar alguma propriedade por lá. Então, quando encontramos aquela oferta de uma vasta área para cultivar e criar animais por um preço inacreditável, não tivemos dúvidas e compramos o terreno. Nossa viagem de mudança se desenrolou tranquilamente, admirando as fazendas e plantações pelo caminho. Porém, ao chegarmos lá, nos deparamos com uma realidade um tanto desafiadora. As estradas de terra eram serpenteantes entre matas nativas e a sensação de isolamento era quase palpável. Então, para nos abrigarmos um pouco, ficamos na casa do Sr. Paulo, um vizinho, até podermos construir uma pequena casa de madeira na beira da mata. Desse modo, começamos uma nova etapa em nossas vidas, por um custo acessível e com a promessa de muitas alegrias. Estávamos ansiosos para desbravar esse novo caminho na nossa história de vida. Nossa adaptação àquela nova cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer os moradores, explorar a paisagem rural e, a cada passo, descobrir algo novo. As relações com quem lá vivia nos fizeram sentir como se fizéssemos parte daquele lugar e, aos poucos, tivéssemos nos entrelaçado à comunidade. Me lembro daquelas tardes longas, preparando a terra e construindo pequenas instalações na propriedade. Era uma caminhada de descoberta contínua, um processo de se ajustar ao modo de vida em um lugar tão distante do que tínhamos experimentado anteriormente. Enquanto os dias passavam, a região se tornava mais e mais familiar e a sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Parecia que com cada esforço, nossas esperanças cresciam dentro daquela terra. Após alguns meses, havíamos construído fortes amizades com os habitantes dos arredores. Chegávamos a nos reunir para um lanche ou um jantar, convidando sempre os vizinhos próximos. Às vezes, à luz da fogueira, um velho morador local, o Sr. Bento, relatava histórias sobre tesouros enterrados em terras ali próximas, despertando a imaginação de todos presentes. E ao longo dos encontros comunitários, o assunto zombeteiro da conversa se voltava para o tesouro amaldiçoado que, diziam, era parte da herança dos colonos. Os mais velhos eram sérios ao alertar sobre o potencial perigo que acarretava mexer com essas coisas, como se uma lúgubre lenda pairasse sobre a história. Eu, por minha vez, não podia deixar aquilo para trás. É claro que a curiosidade se misturava com um amplo temor, mas a ideia de encontrar a tal riqueza era apelativa, quase irresistível. No entanto, as aventuras em busca de ouro nem sempre acabam bem, e às vezes os problemas acabam sendo muito maiores do que se possa imaginar. Certa noite, eu tive um sonho perturbador. Tinha algo de estranho que me mexeu profundamente. Eu vi uma estrada que eu sabia que tinha passado por ali, com uma cerca e uma árvore. No barranco da estrada, algo estava enterrado. A princípio parecia ser uma caixa e imaginei que ali poderia conter riqueza. Então comecei a cavar e escavar, com alto ânimo. No entanto, quando abri, não tinha o que eu esperava. Era um caixão. Estava ali com as mãos sujas de terra, diante de um esqueleto envoltos em pilhas de ouro e correntes belíssimas. Foi tão real que, quando acordei, meu coração batia como se quisesse sair pela boca. Contei o ocorrido à minha esposa e ela ficou tão aterrorizada quanto eu. O sonho parecia que era mais do que um sonho. Parecia como se o passado tentasse me dar algum recado. Minha esposa, Silvia, não reagiu bem quando falei do sonho. Ela sempre foi mais prudente do que eu, com os olhos abertos para as consequências de seguir lendas populares e sobrenaturais. Ela tentou me convencer a desistir de ir atrás do ouro, alegando que essas histórias não levariam a nada, exceto a problemas. Compreendi a preocupação dela, no entanto não me dei por vencido.
A ambição foi mais forte que tudo. Por isso, apesar da insegurança dela, meu desejo de descobrir a verdade por trás do sonho se tornou mais forte. Eu me sentia compelido a desvendar esse mistério, até que minha esposa hesitou. Passaram-se algumas semanas desde que meu sonho aconteceu, e minha esposa, Sylvia, estava muito abalada. Ela não conseguia se aproximar da floresta para pegar madeira, pois tinha a sensação de que alguém estava observando. Aquilo a assustou tanto que ela deixou de ficar sozinha em casa. Eu não conseguia ver minha amada daquele jeito, mas eu não entendia como ajudar, pois havia alguma força maligna rondando nossa casa e afetando a paz por aqui antes reinava em nosso lar. Tomei a decisão de visitar o local que vi no meu sonho, aquela estrada, aquele lugar. Quando cheguei, tudo estava tão calmo, mas ao chegar mais perto, uma sensação estranha me consumiu e me impediu de cavar. Minha curiosidade era grande, mas foi logo suplantada por um medo inexplicável. Aquela sensação que me paralisou e me fez questionar se deveria prosseguir. Eu queria saber se de fato ali havia ouro enterrado, mas não tive a coragem de continuar. Por isso voltei para casa, rezando para aquilo tudo ficasse no passado, pois o sentimento que senti ao chegar lá foi algo maligno, uma presença que me fez arrepiar. Por isso, decidi que jamais voltaria lá. As coisas que em casa não estavam muito bem, e eu não queria atrair ainda mais energias negativas para meu lar. Mas era tarde demais. O mal já havia me acompanhado, e eu não sabia. Ao anoitecer, descansamos e jantamos, conversando bastante sobre o trabalho no sítio e outros assuntos. Ao irmos dormir, tive um sonho aterrorizante. Alguma criatura sinistra me perseguia no sonho tentando me apanhar. Não tinha como sair de lá, eu estava preso e não saía dali. Acordei assustado, em desespero, meu coração acelerado. E minha esposa acordou junto, o que foi ainda pior. Quando comecei a contar tudo, ouvimos um forte ruído vindo do telhado da casa. Ficamos paralisados, morrendo de medo, pois não tínhamos ideia do que aquilo poderia ser. Pedíamos ao Criador que nos ajudasse, mas ainda sentíamos a presença de algo tenebroso andando sobre o telhado da casa, prestes a derrubar nossa porta. Foi assustador, aquele som alto e pesado que nos deixou paralisados, não sabendo ao certo o que fazer. Parecia que cada pedaço da casa tremia com o som, como se estivesse dentro de um tornado. Então, de repente, escutamos um som forte, quebrando o silêncio, e parecia que algo grande e pesado estava voando lá em cima do telhado. Um som como o bater de asas que nos deixou surpresos, como se um grande pássaro tivesse decolado. Foi algo verdadeiramente terrível e misterioso que ficou registrado para sempre em nossas memórias. Após alguns segundos, tomei coragem e fui lá fora. Olhando para o alto, notei algo estranho. Uma criatura imensa planava sobre as folhagens, parecendo um morcego. A copa das árvores balançava ao seu passar. A luminosidade da lua era muito intensa e tudo que eu via me deixava ainda mais curioso. A velocidade que aquilo voava não era normal e, num piscar de olhos, sumiu atrás das montanhas que cercavam aquela área. Senti-me incrédulo para o que eu acabava a ver. Minha mente não conseguia entender o que tinha testemunhado. Aquele sentimento de medo e aflição não me deixou por muitos dias, e cada vez que eu assistia uma nova narrativa do mesmo acontecimento, me lembrava dos fatos e de como aquilo tudo era impossível de explicar. Lembro-me quando comentamos sobre aquele acontecimento com os habitantes daquela área. Uma idosa, Dona Maria, nos escutou com toda a atenção enquanto contávamos tudo o que presenciamos naquela noite. Seus olhinhos enrugados tinham um olhar que revelava algo de familiar no nosso relato. Ao ouvir sobre o misterioso ser, ela abanou a cabeça devagar, como se algo no nosso discurso a levasse a recordar os tempos antigos. Com voz calma, Dona Maria iniciou a sua história sobre o que se falava quando ela ainda era uma criança. Seu pai, um dos moradores mais velhos, sempre falava sobre uma criatura assustadora que habitava aquelas montanhas, causando desespero à população da região. Entretanto, há muito tempo não se ouviam mais falar deste demônio maldito. Parece que o tempo engoliu tudo aquilo, deixando apenas lembranças distantes. Ao escutar as palavras dela, sentimos um estranhamento, como se aquilo que acabávamos de presenciar tivesse laços com histórias muito antigas relacionadas ao lugar. Era arrebatador perceber a profundidade destas lendas que já se espalhavam pelo que nos cercava antes mesmo da nossa chegada. Estávamos prontos para retomar nossa vida, fugindo para longe de uma experiência que nos abalou.
Depois de avaliar diversas opções, decidimos voltar para a cidade que sempre foi nosso lar. Se desprender de nossa residência no sítio e voltar para a cidade foi a melhor decisão, um ato que não foi fácil. Vender a propriedade foi fundamental para que pudéssemos seguir em frente, buscar paz para nossas mentes após os tumultos que enfrentamos. Por isso, volte-se a viver na cidade. O local que sempre vivemos nos trouxe uma sensação de segurança, de tranquilidade. Não somente conseguimos encontrar conforto em nosso retorno, mas também tivemos a chance de deixar o passado para trás. Isso possibilitou que pudéssemos começar novamente, livres da negatividade que nos acometia nessa lenda distante. E chegamos ao fim de mais um conto assustador. Para mais histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para sempre receberem as notificações de novas aventuras inesperadas.